Bom dia, amada igreja. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo mais um pouco dessa igreja, né? Eu estive aqui, acho que ano passado, mas não foi no domingo, foi num encontro pescadores de crianças, organizado pela Paulinha. Foi uma grande bênção estar aqui naquela ocasião e hoje conhecendo a igreja nesse culto da manhã. Quero parabenizar as crianças, né, por tão linda participação, como é bom cultuarmos ao Senhor juntos nessa manhã. Como foi mencionado, eu atualmente sirvo ao Senhor como missionária da PEC ali na região de Niterói, São Gonçalo, aqueles municípios do leste metropolitano do Rio de Janeiro. E estamos, inclusive, com nossa base numa igreja batista, a Igreja Batista de Niterói. Acredito que os irmãos conheçam essa igreja, e é uma igreja que tem nos apoiado muito, de modo que a PEC tem um grande carinho pela Igreja Batista em geral, e estamos ali na PIB de Niterói nessa ocasião. Amigos de Jesus, que tema precioso, né? Pensar em amigos é sempre muito bom, e eu gostaria que tanto as crianças quanto os adultos, nesse momento em que estivermos falando sobre esse assunto, inicialmente pensassem em um amigo. Não necessariamente no nosso melhor amigo Jesus, mas inicialmente em algum amigo, uma pessoa, amigo ou amiga, que Deus tenha colocado na sua vida. Em que ocasião, talvez você possa lembrar, quando essa pessoa começou a ser o seu amigo ou a sua amiga? A Bíblia fala em diversos momentos sobre amigos e nos ensina sobre amizade de maneiras muito especiais. E Deus trata em um texto muito precioso sobre a amizade de duas pessoas que passou por muitas dificuldades, essa amizade, e em um momento um desses amigos deu uma grande prova de amor pelo seu amigo, cumprindo uma promessa que tinha feito. Eu vou passar o primeiro slide ali para que tanto as crianças quanto os adultos possam ver, vai ser projetado. Aquele ali era o pequeno Mefibosete, crianças. O que será que aconteceu com ele? Mefibosete é um nome diferente, né? Vamos repetir? Mefibosete. Quem era Mefibosete, amados irmãos? Mefibosete era filho do príncipe Jonatas. O príncipe Jonatas era filho do rei Saul. E um dia chegou a triste notícia: o rei Saul está morto, o príncipe Jonatas também morreu. Fujam todos. E naquela ocasião, como mostra a imagem, a babá do pequeno Mefibosete tomou Mefibosete em seus braços e na correria para levar Mefibosete do palácio, Mefibosete caiu e ficou manco. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. Mas talvez vocês estejam pensando, por que será que Mefibosete precisou fugir? Naquela época, quando um novo rei assumia, a família do antigo rei era considerada uma família inimiga. De modo que Mefibosete era considerado um inimigo da família do novo rei. Tudo bem que eles nem sabiam ali exatamente quem seria o novo rei, mas não importava. A tradição dizia que quando chegava um novo rei, todos os descendentes do rei anterior tinham que morrer. De modo que Mefibosete era considerado um inimigo do novo rei. E existe também uma coisa, irmãos, que faz com que as pessoas sejam consideradas como que inimigas de Deus. Mas que palavra estranha, não é? Inimigos de Deus? Será que existe algo que nos faz inimigos de Deus? Sim, vamos até Colossenses 1:21 e lá poderemos ver um versículo que fala sobre isso. Está na projeção, podemos ler juntos? 1, 2, 3 e... A vós também... O que faz com que as pessoas sejam inimigas de Deus? O nosso pecado, as nossas obras mais. Pecado a gente costuma definir, né, quando dá aula
as crianças, as professoras e professores de crianças que estão aqui devem saber bem disso. A gente define pecado, né? Tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus, né? Tudo que a gente sente também que não agrada a Deus. De modo que existem muitas coisas que são pecado, por exemplo, brigar, ficar com raiva, desprezar os outros. E para mim e para você, para nós, é muito fácil pecar. Porque a palavra de Deus diz, né, que nós nascemos com essa natureza pecaminosa, com essa vontade de pecar, com vontade de fazer o que não agrada a Deus. Então a nossa desobediência, a nossa iniquidade, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que o castigo para o pecado é ficar separado de Deus. De modo que naturalmente, crianças, a gente não tem como, por nós mesmos, sermos amigos de Deus. Nem criança, nem adulto, naturalmente, pode ser amigo de Deus. Como será que podemos nos tornar amigos de Deus? Como será que nós podemos ser amigos de Jesus? Nós vamos ver isso. Agora, nesse momento é importante sabermos, por nós mesmos, nós não merecemos ser amigos de Jesus, porque o nosso pecado nos separa de Deus. E ninguém está fora disso. Lá em Romanos, se você quiser abrir a sua Bíblia, vá até lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, nós temos um versículo ali na parte B que diz assim: não há quem faça o bem, nenhum sequer. Como assim não há quem faça o bem, nenhum sequer? Todos nós, naturalmente, somos pecadores e assim não merecemos a amizade de Deus. Nós somos, pelo pecado, como que considerados naturalmente inimigos de Deus, assim como Mefibosete era considerado um inimigo do novo rei. Mas quem será que era o novo rei? Quem se tornou rei ali naquela época, crianças? Ah, teve uma criança que respondeu aqui. O novo rei foi o rei Davi. Davi se tornou o novo rei. Ah, teve a cerimônia de coroação do rei Davi. E naquela época era algo muito interessante quando o novo rei assumia. Eu inclusive trouxe aqui uma coroa e queria chamar uma criança, um menino. Ele levantou a mão primeiro, então vem ele aqui. Ah, mas pode vir você que estava do lado também. Você vai ajudar com uma coisa também. E quando se tinha um novo rei, pode chegar mais para cá um pouquinho. Você também troca de lugar com... Não, isso, pode trocar de lugar. Vem você para cá. Isso, perfeito. Colocavam uma coroa na cabeça do rei e tinha alguém que segurava assim na mão do rei, levantava e falava assim: viva o rei! E todos tinham que dizer: viva! Então, viva o rei! viva! Novamente. Viva o rei! Viva! Novamente. Viva o rei! Viva! Obrigada pela ajuda de vocês. E aquela coroação acontecia e o novo rei que estava ali era o rei Davi. Ah, crianças e adultos, o novo rei é um rei que nós conhecemos muito bem, né? Nós sabemos o que ele vai se tornar, os feitos que Deus vai fazer através dele. E nós sabemos também que Davi, ele tinha um grande amigo. Qual era o nome desse amigo? Jonatas. Essas crianças sabem tudo, Paulinha. Um espetáculo, né? Então, o novo rei foi o rei Davi, que tinha como seu melhor amigo o príncipe Jonatas. Só que nessa ocasião em que Davi foi coroado rei, Jonatas já tinha morrido. Agora, antes de Jonatas morrer, Davi e Jonatas, eles fizeram um compromisso um com o outro. Eles fizeram uma aliança. Eles eram grandes amigos. A Bíblia conta em diversos momentos sobre a amizade de Davi e Jonatas. E se os irmãos quiserem ler mais em casa sobre isso é narrado lá em 1 Samuel 18, de 1 a 5. Também
todo o capítulo 20 de 1 Samuel vai falar sobre essa amizade de Davi e Jonatas. E no capítulo 20 diz que Davi e Jonatas fizeram aliança, um compromisso um com o outro. Davi disse para Jonatas: se você morrer, eu cuido da sua família. E Jonatas disse para Davi: se você morrer, eu cuido da sua família. E eles apertaram a mão ali e fizeram um compromisso, uma aliança. Um amava o outro com uma amizade muito grande que o Senhor mesmo colocou ali no coração deles. Concordou em ser amigo do outro, um escolheu ser amigo do outro. E o que é precioso demais sabermos, irmãos, é que existe alguém que também escolheu ser amigo de cada um daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Deus, Ele escolheu através de Jesus ser nosso amigo. Como que nós podemos ver isso? A palavra de Deus vai mencionar isso, o versículo vai ser projetado ali. Primeiramente, Jesus, Ele chamou os seus discípulos de amigos. É interessante que estavam ali, nesse momento em que esse texto acontece, os 11 discípulos. Judas já tinha saído para trair Jesus, e Jesus vai falar com os discípulos, lá no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ali no capítulo 15, Jesus vai falar sobre a videira verdadeira e vai falar: eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Vamos ler juntos aquela parte do versículo? Mas... E também no capítulo 15, no versículo 16, diz o seguinte: não... De modo que quem escolheu ser amigo dos discípulos foi o próprio Senhor Jesus. A gente sabe que o grupo de discípulos não era lá essas coisas, né? Era um que negou Jesus, um era zelote até, né? Era como que inimigo do Estado. E se a gente for olhar, Jesus colocou pessoas muito diferentes em um mesmo grupo. E se nós olhássemos, nossa, mas Jesus escolheu essas pessoas? A esse Jesus chamou de amigos, sim. Jesus estava trabalhando no coração dos discípulos e Jesus falou para eles: mas eu vos chamo amigos. Você que está aqui, que já recebeu Jesus como seu Salvador, você também é chamado de amigo de Jesus. Como é precioso termos Jesus como nosso amigo. Muitas vezes nós não temos a dimensão do que significa isso. Eu creio que um dos motivos de Deus ter nos dado amizades verdadeiras aqui na terra é para que nós possamos entender um pouco mais de como é possível ser amigo de Jesus. Talvez você lembre aí, como eu pedi no início, de algum amigo seu, alguma amiga sua, e você pense: nossa, como essa pessoa é importante para mim. Eu poderia abrir mão de algumas coisas para ajudar essa pessoa, e eu faria isso com muita alegria. Se o nosso amor pelos nossos amigos é falho, e já é grande mesmo sendo falho, imagine o amor de Deus, que é perfeito e que é um amor que nunca falha. Certamente Ele se importa muito com os seus amigos, de modo que Ele mesmo disse: tenho-vos chamado amigos. Que precioso. Era preciosa também aquela amizade de Davi e Jonatas, que eles tinham feito uma aliança um com o outro, de um cuidar do outro, de modo que quando Davi se tornou rei, Jonatas já estava morto, mas ele lembrou de uma coisa. Ele lembrou da aliança que tinha feito com o seu amigo Jonatas. E a Bíblia conta lá em 2 Samuel, no capítulo 9, que é a base dessa narrativa bíblica, vai contar que Davi, em seu palácio, ele lembrou da aliança que tinha feito e ele perguntou assim
ali no palácio. Será que existe alguém vivo da família de Jonatas? E o texto é claro em dizer, lá em 2 Samuel, no capítulo 9, vai dizer que ele perguntou, será que existe, no versículo 1, ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Ou seja, em cumprimento daquela aliança que ele tinha feito, ele queria saber se tinha algum parente vivo de Jonatas para que ele pudesse usar de bondade. Agora eu pergunto, meus irmãos, quem será que fez Davi lembrar disso? Ele estava lá como um rei, com tantas ocupações de um rei, com tantas coisas para pensar, e ele lembrou do seu amigo Jonatas. Quem fez Davi lembrar disso? Muito bem. Qual o seu nome? Arthur, isso mesmo. Foi Deus quem fez Davi lembrar. E sabe por quê? Porque Deus não tinha se esquecido de alguém que com 5 anos tinha fugido. Qual era o nome dele? Mefibosete. Deus não tinha se esquecido de Mefibosete. Davi nem sabia provavelmente da existência de Mefibosete, mas Deus sabia, porque Deus amava Mefibosete. Da mesma maneira, Deus ama cada um de vocês, Deus me ama também, e Ele deixou isso escrito lá na Bíblia, em Jeremias 31:3, que diz, com amor eterno eu te amei. De modo que esse Deus criador, que criou a você, que criou a mim, esse Deus que é santo, que é puro, que é perfeito e que tem preparado um lugar também perfeito, que é o céu, a casa de Deus, para que todos aqueles que creem nele vivam com ele no céu. Crianças, é interessante que a Bíblia fala muito sobre o céu, né? Em Apocalipse, lá nos últimos capítulos, menciona muito o céu, fala que no céu vão ter ruas de ouro, mansões preparadas pelo próprio Deus. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Mas será que o mais importante no céu são as ruas de ouro, meus irmãos? Certamente não. O que é mais importante no céu? É que o céu é a casa de Deus. O lugar onde Deus está. Esse Deus santo. Que é santo e por ser santo não tolera o nosso pecado, mas que nos ama e por isso ama o pecador. Olha que interessante. Ele é santo e não tolera pecado, mas é amor e ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador, ama a mim e a você. Se importa comigo e com você da mesma maneira que se importava com Mefibosete, por isso fez com que Davi lembrasse daquela promessa que ele tinha feito a Jonatas, e aí ele perguntou, tem alguém vivo da família de Jonatas? Aí chamaram um antigo servo de Saul, que está aí aparecendo na projeção, e o nome desse servo era Ziba. E perguntaram assim, Davi chegou para ele e perguntou, Ziba, você sabe se tem alguém vivo da família de Saul e de Jonatas para que eu use da bondade de Deus? E Ziba falou assim, tem alguém vivo. Tinha alguém vivo, crianças, da família de Jonatas? Quem? Mefibosete. Estava vivo. E Ziba falou, tem sim, tem um filho de Jonatas, ele é manco dos 2 pés, e ele mora lá em Lodebar. Ah, crianças, Lodebar era um lugar que ninguém gostaria de morar, um lugar distante dali, um lugar onde as pessoas não queriam estar, era lá que estava Mefibosete. E Davi, então, ele falou assim, tragam Mefibosete até o palácio. Davi queria usar da bondade de Deus como cumprimento da aliança que ele tinha feito com o seu amigo Jonatas. Nós também temos, irmãos, que cumprir algo como sinal da nossa amizade com Deus. Isso está escrito no versículo que é tema. Aqui, né, a divisa. Vamos ler juntos? Dá para ler? Ficou bem pequenininho, né? Vós... Olha o que Jesus disse. Vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, Jesus, ele ali
E Jesus fala sobre isso um pouco antes, né, da sua crucificação, nos seus últimos momentos com os seus discípulos, crianças. Imagine, Jesus sabia que em breve ele ia morrer na cruz, ele estava ali nos últimos momentos com os seus discípulos, a última ceia já tinha acontecido, aí quando Jesus menciona isso, e Jesus dá um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E Jesus vai falar, vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele diz qual é o mandamento, amar uns aos outros. Vamos ler o outro versículo? O meu? Observe que esse mandamento não é um mandamento fácil de cumprir. Jesus diz, amai-vos uns aos outros, mas qual é o padrão? Como eu vos amei. Então o padrão é extremamente alto. Só Jesus mesmo para nos ajudar a obedecer esse mandamento. Amai-vos uns aos outros. É interessante que quando eu leio esse trecho, eu lembro ainda de uma outra passagem que também está no Evangelho de João, mas lá no capítulo 21, onde Jesus pergunta para um discípulo. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e estava ali na terra. Isso foi antes da ascensão, antes de subir aos céus. Ele morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Em uma ocasião em que Jesus apareceu aos seus discípulos, ele perguntou assim para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus deu uma ordem, apacenta os meus cordeiros. E perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, então apacenta, pastorei as minhas ovelhas. Jesus falou, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Quem são os cordeirinhos? Pergunto eu aos adultos especificamente nesse momento. Os cordeirinhos são os filhotes das ovelhas, né? Aqui no texto, as ovelhas representam os adultos e os cordeiros representam as crianças. De modo que Jesus, quando estava chamando Pedro para o ministério pastoral, inicialmente ele falou, olha, apacenta os meus cordeiros, apacenta as crianças, cuida das crianças, evangeliza as crianças, discipula as crianças. Eu louvo ao Senhor quando eu vejo um congresso infantil como esse, em que é notório que a criança faz parte da igreja e que a criança é o presente da igreja. A gente ouve muito falar, né? A criança é o futuro da igreja. Ela é o futuro? Sim, mas ela é mais do que o futuro. Ela é também o presente da igreja. Vocês estão aqui hoje, isso é maravilhoso, porque a criança, mesmo criança, pode ter um relacionamento com Deus. Ela, mesmo quando criança, pode receber a Cristo como Salvador. Eu, por exemplo, recebi a Jesus com 7 anos de idade e eu lembro perfeitamente o momento em que eu reconheci meus pecados e reconheci Jesus como meu Salvador pessoal. Eu ainda era uma criança. Então, é importante que nós apacentemos os cordeiros. E Jesus perguntou, você me ama? Apacenta os cordeiros, apacenta as ovelhas. Inicialmente, Jesus não perguntou, você ama as crianças? Você ama os adultos? Ele perguntou, você me ama? Então, se você me ama, como resultado do seu amor por mim, cuida das crianças e também dos adultos. Transmite isso que vocês ouviram, que vocês viveram. Jesus estava falando isso para Pedro, um discípulo seu. Apacenta, pastoreia. É interessante também, né, que Jesus perguntou 3 vezes e Jesus estava perguntando com amor ágape, com amor essência de Deus, com amor doação, aquele amor que é o amor do João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então,
Jesus perguntou assim e Pedro respondeu: eu te amo, mas ele respondeu com um amor de amigo, um amor de amizade. E só pela terceira vez que Jesus perguntou usando a mesma palavra de Pedro: você me ama com amor de amigo? E aí Pedro viu, né? Como ele não estava respondendo daquela maneira, ele falou assim: o senhor sabe que eu te amo com esse amor de amigo. Agora, ainda assim, com esse amor de amigo, foi dada a ordem a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Um dos mandamentos de Jesus é cuidar dos cordeiros. Apacentar os cordeirinhos, ensinar as crianças. Ah, como é bom ver aquele vídeo que mencionou as crianças ticunas. E, inclusive, esse ano é um ano que a PEC dedicou para treinar missionários que estão entre os índios e até mesmo nativos convertidos que já fizeram um curso bíblico e treiná-los para alcançar as crianças para serem missionários entre as crianças. De modo que está acontecendo, a formatura deles vai ser no dia 21 agora. Eles ficaram ali quase 3 meses em uma sede de um seminário no Amazonas. E esse seminário foi cedido para a PEC usar o espaço e treinar missionários, evangelistas de crianças para estarem alcançando as crianças dentro das próprias tribos. E nós temos ali 1 ou 2 alunos da tribo ticuna que estão sendo treinados no Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças, aquele que tem 3 meses em regime de internato, que a Paula participou, que eu já participei também. Então, esse ano aconteceu o primeiro voltado para líderes indígenas, porque as crianças indígenas também precisam ser apacentadas. Quando Jesus falou, apacenta os meus cordeiros, isso independente da etnia delas, independente da nacionalidade, elas precisam ser apacentadas. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Crianças, vocês também podem compartilhar o evangelho com as crianças que estão perto de vocês. Inclusive, existem crianças na sua escola que nenhum adulto aqui possa ter a oportunidade de evangelizar. Mas você já está ali. E conversando com elas, na sua amizade com elas, você pode também mostrar Jesus, que pode ser o melhor amigo delas. Você também pode obedecer esse mandamento de apacentar os cordeiros, você que já recebeu Jesus como seu Salvador. Então, irmãos, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Podemos cumprir esse mandamento do Senhor. E a gente viu na nossa lição que teve alguém que estava cumprindo uma aliança. Pode projetar? Era o rei Davi cumprindo a sua aliança com o príncipe Jonatas ao perguntar por Mefibosete. A projeção acho que vai entrar. Exatamente, um pouquinho antes. Então Mefibosete ouviu o chamado de Davi, falaram assim para ele: olha, o rei te chama. Agora vamos pensar com a cabeça de Mefibosete. Ele tinha fugido por quê? Porque era inimigo do rei. Imagine Mefibosete, depois de vários anos, já tinha se passado um tempo, ele ouvia assim: o rei te chama lá no palácio. Provavelmente, a Bíblia não nos conta o que Mefibosete pensou, mas provavelmente ele pensou: o rei vai querer me matar. Porque ele era considerado inimigo do rei. Agora, para a alegria de Mefibosete, quando ele entra no palácio e se prostra diante do rei Davi, Davi fala para ele o seguinte: Mefibosete, não temas. Vamos repetir? Mefibosete, não temas. Porque certamente Davi não queria considerar Mefibosete como seu inimigo. Davi queria considerar Mefibosete como seu amigo.
Da mesma forma, Deus não quer considerar as pessoas como inimigas, mas Deus quer que elas sejam amigas. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 5:10. Vamos ler juntos? Pois... Então, pela morte de Jesus, nós podemos ser feitos amigos de Deus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço, ele veio ao mundo como homem, nasceu, foi criança, mas ele nunca pecou, o perfeito Filho de Deus. Mas ele escolheu receber a nossa culpa. Olha que prova maravilhosa de amizade, de que ele quer ser nosso amigo. Ele escolheu receber o castigo pelos meus e seus pecados e derramou o seu sangue na cruz. A Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que este, que dá a sua vida em favor dos seus amigos. E ele morreu, mas ressuscitou. E é por causa do que Jesus fez que os nossos pecados podem ser perdoados. É por causa do derramamento do sangue de Jesus ali na cruz. Por que será que Jesus precisou derramar o sangue? Porque a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não existe perdão de pecados. E ele sofreu ali na cruz o castigo pelo meu e pelo seu pecado, para que pudéssemos ser justificados. Mas o que significa ser justificado? O que será, crianças? O que significa ser justificado? É passar de injusto para justo. É ser considerado justo diante de Deus. Não por nós, como diz lá em Tito 3,5, não por atos de justiça por nós praticados, mas pela sua graça ele nos salvou através do seu Filho Jesus. Então, Jesus, ele pode ser nosso amigo. Deus não quer nos tratar como inimigos, assim como Davi não queria tratar Mefibosete como seu inimigo e falou para ele: Mefibosete, não temas. E deu uma notícia para Mefibosete: agora, Mefibosete, você não vai morar mais longe, você vai vir aqui para Jerusalém, morar aqui. Eu vou devolver as terras que pertenciam a Saul e a Jonatas. Você vai ter essas terras para ter o seu sustento, para ter um trabalho, e você vai comer todos os dias sentado à minha mesa. E Davi falou assim para Ziba, aquele antigo empregado: olha, você vai trabalhar agora para Mefibosete cuidar das terras dele, para que Mefibosete tenha o seu sustento. E Mefibosete agora, que era considerado inimigo de Deus, sentava-se à própria mesa do rei Davi, como um dos seus filhos. Davi tratava Mefibosete como um filho. Da mesma forma, Deus quer tratar a cada um de nós como filhos. Mas o que nos faz filho de Deus? O que pode fazer uma pessoa filho de Deus? A gente ouve muito por aí as pessoas falando: eu também sou filho de Deus. Como que um ditado popular, né? Ah, eu mereço isso porque eu também sou filho de Deus. Quem são os filhos de Deus segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. De modo que é filho de Deus aquele que recebeu a Jesus como Salvador, aquele que reconheceu que tem pecado e que por si mesmo não pode ser amigo de Deus, não pode estar perto de Deus, mas só através de Jesus. É aquele que crê em Jesus como seu Salvador, esse pode se tornar filho de Deus. E eu queria que nesse momento você, criança que está aqui, você adulto também, pensasse nisso. Será que eu já me tornei filho de Deus? Se você já se tornou filho de Deus, você é sim um amigo de Jesus. Mas se você ainda não sabe se já tomou essa decisão, ou se você não tomou essa decisão e crê em Jesus como seu Salvador, ouviu essa palavra hoje, reconhece seus pecados e crê em Jesus, nós teríamos muito prazer de conversar com você depois, ao final do culto, tanto a professora Paula, as outras professoras aqui do ministério, e te mostrar mais na Bíblia como se tornar filho de Deus. Agora, você que já tomou essa decisão em algum momento da sua vida,
é precioso você ter a certeza que Jesus, ele te trata como amigo. Te trata como amigo e esse sim, como diz na camisa das crianças, é o melhor amigo. Agora, é interessante que está escrito na camisa delas, faça de Jesus o seu melhor amigo, porque Jesus, ele quer ser o nosso melhor amigo. Mas às vezes, a gente não faz dele o nosso melhor amigo. Como que a gente faz dele o nosso melhor amigo? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E a gente conhece os mandamentos de Deus através da palavra dele, de modo que quanto mais ligado na palavra de Deus, a gente vai entender como ser amigo de Jesus. E em especial mencionamos um mandamento de Jesus, né? Algo que Jesus mandou: apacentar os cordeiros também, pastorear as ovelhas, apacentar as ovelhas. De modo que você que já conhece a Jesus, certamente há um amigo seu, ou alguém que está à sua volta, que precisa realmente conhecer esse melhor amigo. Que possamos amá-los como Jesus nos amou, isso com a ajuda de Deus, para que assim eles conheçam também esse melhor amigo. Amém? Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe, crianças. Um prazer estar aqui conhecendo vocês. Agradeço à igreja pelo convite. Obrigada. Passo a palavra para